Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. E aí, povo, como é que vocês estão nessa sexta-feira? Eu sou o Leandro, chegando junto aqui para uma leitura de Baralho Cigano junto com vocês. E o nosso assunto da vez é: quais os próximos passos entre eu e ele ou eu e ela? Então, a gente vai colocar aqui um vídeo de previsão, tentando entender os próximos acontecimentos a dois aí, certo? Então, hora de você mentalizar a pessoa amada, a pessoa de quem você gosta, e a gente vai começar a abrir as cartas para você. Temos, dessa vez, dois baralhos, você vai escolher o seu, deck da esquerda com olho de boi, deck da direita com Raulita azul. Quem está chegando aqui, fazendo a primeira visita no canal, se inscreve com a gente, chega mais aí, ativa as notificações e deixa o seu like no vídeo também como a nossa energia de troca, certo? Bom, eu uso, como sempre, antes o baralho da esquerda. Então, se você escolher esse monte aqui, com essa pedrinha do olho de boi, já fica aí comigo. Se você escolher o baralho aqui de fundo azul com a Raulita azul, então é importante você olhar na descrição do vídeo o tempo no qual eu pego essas cartas aqui para você ganhar a sua leitura, certo? Se você sente dificuldade para escolher, né, é importante que você já esteja escolhendo aí qual é o baralho que você quer. Se você ficar em dúvida, dica, enquanto as cartas estão fechadas aqui, pausa o vídeo para você escolher com calma, depois você dá o play e aí ganha a sua mensagem comigo, beleza? Vamos nessa então, partindo primeiro pelo baralho da esquerda, então eu vou tirar o da direita um pouquinho de cena. Aí vou passar a pedrinha do olho de boi para lá. Para isso, qual é o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui? Tirar as cartas do homem e da mulher, que eu já havia estrategicamente colocado por cima ali, para a gente simbolizar você e a pessoa amada. No baralho cigano nós temos um homem e uma mulher, tá? Mas eu quero fazer uma ressalva, né? Um comentário, melhor dizendo, que não importa a orientação sexual, tá? Não é um vídeo só dedicado às pessoas heterossexuais. Também vale para a homossexualidade, para todo mundo. Independente de ter aqui um homem ou uma mulher, vamos entender que as cartas pessoais aqui representam você e a pessoa em quem você vai pensar, independente da orientação sexual, combinado? Bom, então eu separei essas duas cartas por quê? Elas ficam nas pontas aqui, o homem e a mulher, as cartas pessoais, e aqui no meio, né, eu vou colocar algumas cartas que vão mostrar as situações que estão fazendo parte aí do caminho de vocês dois. O que a gente tem pela frente, então, entre vocês. Agora sim, separadas as cartas pessoais, eu vou embaralhar, cortar um monte e colocar cartas aí na mesa pra gente, mostrando o que está no caminho de vocês dois. Então embaralhei, cortei e aí, olha só, a gente vai colocar assim. Serão aqui 6 cartas, tá? Entre as cartas pessoais aí, tudo isso simbolizando o que está no caminho de vocês, tá? Então mostrando o que está fazendo parte aí do que vocês têm para experimentar juntos. Vamos abrir as nossas cartas então? Coloquei assim para sair legal na foto. Beleza, agora vamos nessa então. Aqui em cima nós temos a âncora. Aí vem os ratos, o coração. E aqui na parte de baixo vem ainda o urso, a árvore e a serpente. Temos altos e baixos aí, né? Já deu para sacar mais ou menos com a energia que as cartas abriram. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para a gente ter uma situação organizada para a leitura, separando nas pontas as cartas pessoais, o homem e a mulher, né? Simbolizando aí você e a pessoa amada, e vou descer um pouquinho, tá? Então agora sim vai ficar legal para a gente conversar. Vem, urso. Isso. Bom, então, olha só, o que nós temos aí entre vocês. Vamos começar lá por cima, onde vem a âncora. A âncora mostra um período aí de estabilidade, de tranquilidade, né? Onde um se sente confiante com o outro, bate uma segurança afetiva, tá tudo bem entre nós, a pessoa ali ao seu lado, um relacionamento fluindo, uma oportunidade que se desenha, aquela pessoa que está distante, que se reaproxima, que te traz uma sensação de segurança, de conforto.
né, gerando estabilidade emocional e estabilidade afetiva. Isso vem na âncora, mostrando já como o caminho entre vocês começa a se desenhar, mostrando os próximos passos a dois aí. Aí nós temos algumas alternâncias, olha. Os ratos, na sequência, vêm falar sobre já um pouquinho de altos e baixos aí, porque aí já aparece um pouco de desgaste entre vocês, né? Alguns desentendimentos, uma situação de prejuízo emocional, então aquela segurança, aquele conforto que estava batendo, de repente sofre um certo abalo aqui com os ratos, né? É aquele momento onde você começa a desconfiar se vai dar certo a sequência da relação, ou se dá para ser desenhado algo a dois, mas a gente percebe que essa carta dos ratos, apesar de causar um abalo emocional aí, não é o suficiente para um estrago entre vocês, porque vem o coração, né, trazendo aquilo que fortalece, que é a energia do amor, mostrando então sentimentos recíprocos. Muito disso é que gera ali a estabilidade, a segurança emocional que vocês têm, apesar de alguns desgastes a dois, o que também a gente percebe que é natural da convivência, né? Seguindo na ideia de altos e baixos aí, vem o urso, mostrando comportamentos relacionados a ciúme, possessividade, tá? Então, da sua parte, ou da parte dele ou dela com você, ou de ambos, né? Então, verifica aí, você é a pessoa ciumenta da relação ou a outra pessoa, né? Então, um pouco de cuidado, seja como for, com essa vibração, porque isso sempre é gerado pelo medo de perder, pela insegurança, e aí a gente quer controlar a vida da outra pessoa, quer ver onde está indo, com quem está falando, o que está acontecendo, isso dá uma sufocada, né? Então nós percebemos que, de repente, até mesmo esses desgastes emocionais que vocês podem sofrer, podem acontecer em função dessa característica do urso, certo? E nós vemos, já vimos, melhor dizendo, que existem sentimentos recíprocos aqui entre vocês. Então, nada que esse urso venha causar um estrago muito grande junto com os ratos ali, mas também é bom não abusar da sorte, né? Quando a gente, por exemplo, entra numa de fazer joguinhos, de testar a fé da outra pessoa, né? De aquele joguinho que envolve a ideia de ciúmes. Eu quero ver se eu consigo despertar ciúmes porque eu quero ver a reação que a pessoa pode ter, sabe? Esse tipo de coisa não vale a pena aí. Não vale a pena abusar da sorte, não vale a pena colocar em xeque essas duas vibrações até o momento, muito interessantes entre vocês, da segurança que um pode experimentar com o outro. Inclusive, essa ideia da carta da âncora precisa valer sobre essa vibração do urso, tá? Então, é normal, é natural que se tenha ciúmes de quem nós gostamos, tá? Porque a gente não quer perder, a gente quer cuidar, né? Então isso aparece. O que a gente não pode é dar muita margem para esse comportamento para não atrapalhar uma relação de confiança que é importante ser mantida, tá? Nós temos na sequência a árvore entre vocês mostrando um relacionamento que progride, tá? Que vai adiante, que gera frutos. Então nós vemos algo duradouro entre vocês podendo acontecer, tá? Dando diferentes exemplos agora, como eu sempre faço, já que só está faltando a serpente. Calma, gente. Calma com a serpente aí, tá? Só está faltando ela. Já passamos aqui por praticamente todas as cartas da mesa, explicando aí os próximos passos entre vocês, né? O que tem para acontecer a dois. Então, para quem está em um relacionamento, tudo isso mostra uma boa sequência da relação, com algumas pontinhas de ciúme, alguns desentendimentos, normal da convivência, mas nada que vai abalar as estruturas de vocês. Temos uma boa continuidade a dois aqui, certo? Para as pessoas que estão agora conhecendo alguém, né? Você está passando a lidar com uma pessoa que você conheceu, a conversa está rolando, um clima está surgindo. Então, o que tem para acontecer entre vocês? Coisa boa, com certeza, tá? Um pouquinho dessa energia dos ratos ali, que em um dado momento vai incomodar, mas nada que vai atrapalhar os planos que estão aqui se desenhando a dois, porque nós vemos um caminho entre vocês muito importante aqui de um poder acrescentar ao outro, tá? Em termos afetivos, uma experiência de vida, um comprometimento, uma coisa de comprometimento mesmo, com âncora, coração e árvore. Essas três cartas indicam na direção de duas pessoas que permanecem juntas, ou que criam algo juntas para viver de uma forma séria. Então não vemos algo casual, não vemos brincadeira, não vemos aqui simplesmente um dia após o outro e sem fazer planos. Temos planos envolvidos aqui entre vocês, tá? Para as pessoas separadas, o que nós vemos aqui nessas cartas? Então,
a energia ali dos ratos que fala sobre a separação, que fala sobre um problema que vocês tiveram, né? É, de repente relacionado a essa vibração do urso, como eu falei, problemas associados a ciúme, a possessividade, a um momento onde a relação foi sufocada, um perdeu a individualidade, né? Ou ambos perderam a individualidade, a sensação de ter o próprio espaço, de conseguir respirar, né? O equilíbrio para viver uma experiência amorosa. Então, isso pode ter faltado entre vocês num dado momento. Outro aspecto interessante dessa carta do urso também é de influências externas no sentido de inveja, de falsidade, né? De pessoas próximas a você que de alguma forma podem ter contaminado aí o que você estava vivendo a dois, né? O que você estava conduzindo como a sua experiência afetiva. Seja lá como for, então, nós temos cartas aqui, temos ingredientes, elementos muito importantes nessa mesa, mostrando uma reaproximação. Essas cartas falam bastante, âncora, coração e árvore, sobre um relacionamento que pode ser retomado, reaproximação afetiva. Então, falamos sobre reconciliação, falamos sobre volta também aqui nessas cartas, combinado? E a serpente? Ai meu Deus, serpente, agora, traição, né? É a palavra-chave da serpente. Então a galera normalmente olha para essa carta e já pensa nessa palavrinha, tá? Olha só, essa serpente, ela tem um lado traiçoeiro, sim, no sentido da dificuldade causada pela desconfiança, né? Então a gente já falou sobre a importância dessa âncora prevalecer sobre as inseguranças do urso, problemas associados a ciúmes, a comportamento possessivo, que podem ser fundamentados no medo de uma traição. Então essa serpente está mostrando aqui não propriamente traição acontecendo, mas é uma energia negativa também que deve ser percebida para não incomodar o que vocês têm para viver a dois aqui. Temos três cartas muito importantes na mesa, tá? Âncora, coração e árvore, no sentido positivo. Temos duas cartas que podem complicar as coisas, os ratos e a serpente. Mais uma vez, os desgastes ali causados pelos ratos podem ter como fundo o quê? Muita desconfiança, medo de traição, né? E aí isso vai gerar esse comportamento do urso de ficar stalkeando, de ver o que o outro está fazendo, com quem está falando, o que está acontecendo, sabe? Marcar pela sombra mesmo. Então, muito cuidado com isso, tá? A gente está falando do que tem para acontecer entre vocês, então esse é um comportamento que de repente você pode ter, ou que a outra pessoa pode ter com você, né? Importante vocês tratarem principalmente dessa energia aqui da serpente, né? Que pode dar uma envenenada na relação, no que tem para se desdobrar a dois, né? Prejudicando a felicidade de vocês, porém só se vocês permitirem, certo? Tudo que tem de positivo aqui pode perfeitamente se sobrepor aos riscos que estão também envolvidos de alguma coisa não dar certo a dois, né? Então, como eu falei, não abusar da sorte, isso é importante, não fazer joguinhos relacionados a ciúmes, não alimentar muita minhoca na cabeça, sabe? Porque o ser humano é assim, se deixar a gente já está pensando besteira, né? Então qualquer coisa que aparece a gente já vai associar a essa vibração da serpente, de uma pessoa que pode nos trair, e isso também precisa ser visto se não está na bagagem de um de vocês aí, né? Se você já não sofreu uma traição e tem esse medo de acontecer de novo, ou se isso não acabou acontecendo com a outra pessoa no passado, ou com vocês dois, e aí fica essa coisa, né, da dificuldade de se entregar mesmo, certo? De qualquer modo, nós temos aqui elementos, como eu já falei, muito importantes para as coisas darem certo a dois, para tudo funcionar no sentido de um relacionamento, certo? Se esse medo aqui do que a serpente traz for bem tratado, não der muito espaço para essa vibração, não, tá? Aí a gente consegue contornar tanto o que está aparecendo no urso quanto o que está aparecendo nos ratos também, para as coisas funcionarem bem a dois. Para as pessoas separadas, para quem está distante, está longe do outro, você pensando em voltar com alguém, né? Se um problema que gerou uma briga entre vocês no passado foi associado a essa serpente, né? A um trair a confiança do outro de qualquer maneira, então é preciso saber passar por cima disso, porque se for para se reaproximar, para jogar na cara, para ficar com a mesma conversa de antes, para apontar os defeitos do outro, do que fez ou do que deixou de fazer, não vai dar certo, né? Então tem que saber passar uma borracha nessa vibração aqui para vocês terem novas oportunidades a dois, você no caso pretendendo aí voltar com alguém,
tá? Então, temos essas ideias para te falar do que está no caminho de vocês, dos próximos passos a dois. Dá para esperar coisas boas, mas alguns cuidados também precisam ser observados, como dissemos, tá bom? Então, essa foi a leitura com o baralho da esquerda. Agora, vamos recolher isso tudo aqui e vamos trazer o outro baralho. Então, agora aqui, baralho com a Raulita azul, que estava lá à direita no comecinho do vídeo, tirando a pedrinha. Primeira coisa que eu faço, então, as cartas da mulher e do homem colocadas estrategicamente aqui em cima. Por que eu estou fazendo isso? Mesma explicação que eu passei para a galera que escolheu o baralho da esquerda, tá? Eu separei as cartas pessoais para representarem você e a pessoa em quem você está pensando aí. Independente de orientação sexual, tá, gente? No baralho nós temos uma mulher e um homem como cartas pessoais, mas não importa, né? Para quem for o caso, pode verificar essas cartas como dois homens, como duas mulheres, cartas pessoais que vão representar você e a pessoa amada, independente de orientação sexual, certo? Vale também comentar a respeito disso, para não gerar qualquer dúvida. O vídeo aqui está sendo feito para todo mundo, independente, tá? Então, eu coloquei as cartas pessoais nas pontas, né, representando vocês dois, e aqui no meio vem então algumas cartas mostrando as situações que vêm no caminho de vocês aí, os próximos passos a dois, quais as energias que vêm pela frente entre vocês, com que vocês vão lidar, ok? Então agora eu vou embaralhar aqui as cartas após serem retiradas as cartas pessoais, e aí vou colocar a situação aí na mesa para nossa conversa. Então embaralhei aqui, cortando, e vou colocar cartas assim, ó. Calma que eu já vou melhorar a situação. Só tô colocando as cartas só para mostrar para vocês. Então são 6 cartas nesse formato aí, uma pirâmide para nós, tá? Que vão mostrar então tudo que tá no caminho de vocês aí. Deixa eu ajeitar aqui bonitinho para a gente poder conversar. Agora vamos abrir as cartas então. Vou começar abrindo aqui por baixo, que aí vai ficar mais fácil de organizar. Então, o que nós temos aí entre vocês? Quais as situações que aparecem pelo caminho? Olha só. Vem a cegonha, que está lá em cima, o cachorro, as nuvens, e aqui embaixo a foice, a montanha e o cavaleiro. O que tudo isso mostra a dois, então? Vamos começar falando aqui de cima. Cegonha. Situações que envolvem mudanças no cenário entre vocês aí. Então, a vida dando um agito, rotina sendo quebrada, novas possibilidades a dois, né? Uma situação que passa a se desenrolar diferente de como as coisas estão até então aí. Falando já nesse momento, para quem vive um relacionamento, essa carta fala sobre quebra da rotina, tá? Então, sobre novidades, situações diferentes que surgem aí. Importante também considerar isso como uma orientação do baralho, né? Vocês prezarem por mudar a rotina, pensar em coisas diferentes para fazer, sair da zona de conforto, né? Ter coragem para viver coisas novas a dois, tá? Isso é importante. Apesar de ser um vídeo de previsão, mostrando mais o que está no caminho de vocês, mas também isso não escapa da nossa oportunidade de passar orientação com baralho, né? Indicando a melhor maneira de lidar com essas energias aí. Então a cegonha já mostra esse agito aí. Para quem está em relacionamento, né? Essa é uma carta que indica as coisas caminhando de uma forma diferente a dois, e não é para ter medo do que é diferente, tá? Para quem está conhecendo alguém agora, a carta da cegonha está mostrando então a situação a dois que está se desenhando aí para vocês viverem, certo? Para as pessoas longe de quem ama, pessoas separadas, que brigou, enfim, essa carta vem indicar uma chance de as coisas se modificarem, e uma mudança eu acho que é desejável a você nesse sentido aí, tá? Aí aqui nós temos o cachorro e as nuvens na parte de baixo, descendo a nossa pirâmide aqui.
Do que essas cartas falam? De momentos turbulentos a dois, tensão, né? Então, assim, é uma carta que indica problemas pelos quais vocês podem passar, onde um não concorda com o outro. Enfim, problemas que aparecem de qualquer natureza dentro de uma relação, problemas a dois, no modo de lidar, certo? E isso pode causar um certo abalo emocional, pode causar insegurança, incertezas da continuidade a dois, tá? Mas as nuvens são passageiras, então qual é a grande dica diante desse cenário, desse céu nublado aí? Manter a calma. Por que manter a calma? Porque se você se deixa levar pela ansiedade, pela apreensão, né, de uma situação dentro do relacionamento que não está legal, é muito fácil você tomar decisões precipitadas, você falar alguma coisa na hora da raiva, né, agir de cabeça quente e dizer ou fazer coisas das quais você pode se arrepender. Então, dentro desse cenário aqui, manter a calma, né? Problemas a dois estão pelo caminho aí, dificuldades emocionais, mas são passageiras. Saiba disso, nós temos a carta do cachorro já ao lado das nuvens ali, trazendo uma dose de tranquilidade aqui nessa turbulência, né? Porque o cachorro indica fidelidade, indica companheirismo, ou seja, quem está ao seu lado vai permanecer ao seu lado, né? Abalos que a relação pode sofrer aqui não são suficientes para estragar o que vocês estão vivendo juntos ou que vocês estão se propondo a viver juntos, no caso de quem está conhecendo alguém agora, ou mesmo para quem quer voltar com alguém, né? Os desentendimentos aqui não são suficientes para afastar um do outro, considerando uma reaproximação gerada pela cegonha, tá? Então nós temos aí essas informações. E vindo aqui para baixo agora, temos ainda para interpretar a foice, a montanha e o cavaleiro. Aqui é o seguinte, gente, a carta da foice, ela vai mostrar um pouco do que acontece dentro desse período aqui entre vocês, das nuvens, onde eu falei de uma fase, de um período meio tenso dentro da relação, onde essa ideia aqui começa a bater, que é da sintonia que vocês perdem, a ideia do corte da foice, né? Então a gente não vai mais dar certo juntos. Não é isso. A gente está vendo essa foice como alguns comportamentos aqui dentro que podem acontecer, né? De um acabar perdendo a linha com o outro, comportamentos radicais, tá? Então, isso pode acabar acontecendo, por isso a grande necessidade de se manter a calma ali diante das nuvens, dentro de uma fase mais turbulenta do que vocês possivelmente passarão juntos aí, tá? Para não colocar a perder, né? Nós temos uma energia aqui, como eu já expliquei, do cachorro, que mostra a permanência de um ao lado do outro. Mas é preciso saber conduzir as coisas aí, né? Porque se a gente sai chutando balde, depois é difícil, né? Às vezes recuperar uma situação onde a gente exagerou na dose, né? Com as palavras ou com as atitudes. Então essa foice vem indicar alguns cuidados para serem tomados, né? Na forma como um precisa cuidar do outro aqui, certo? A montanha, ela está falando de desafios que precisam ser superados, né? E quais desafios são esses? Possivelmente o que diz respeito a um aprender mais com o outro no sentido de respeitar opiniões, tá? Um ponto de vista que é o seu pode ser diferente do ponto de vista da pessoa que está ao seu lado. O que significa que é simplesmente diferente, não que um está certo e que o outro está errado. Então, essa carta aqui está mostrando que você traz algumas características que a outra pessoa não tem e vice-versa. E vocês vão ter que encontrar um ponto, um meio termo aí nisso, né? Para fazer funcionar, para que um consiga trazer novas ideias ao outro. E não que isso seja entendido como choque de ideias. Ah, você pensa diferente de mim, né? Então acho que vai ser difícil a gente dar certo. Não, a gente está percebendo que para a situação ficar numa boa entre vocês, é necessário que seja visto dessa forma, de um trazer novas ideias ao outro, despertar novas maneiras de pensar. Esse eu vejo como um grande desafio que eu estou sentindo para falar para vocês agora, com o que vocês têm para superar com essa montanha, com a situação que é mais desafiadora a dois. Até por essa montanha estar ao lado da foice, que mostra a ideia de um comportamento muito radical, sabe? De falta de paciência, de tô sem saco, e aquela coisa que a pessoa falou uma coisa que você não concorda, então, sabe? Aí pronto, já azeda.
tem que ter cuidado com isso. Então, são cartas que indiretamente falam da situação de vocês serem mais compreensivos aqui, um com o outro, para poder fluir bem, para que vocês consigam ter essa dinâmica do cavaleiro na relação, tá? A carta do cavaleiro, que vem aqui como a última carta que nós estamos interpretando, mostra uma situação a dois que funciona muito bem, que não fica estagnada, que tem movimento, que tem uma dinâmica que progride, certo? Mas para que esse movimento, para que essa energia do cavaleiro possa se manifestar entre vocês, é fundamental que vocês saibam lidar com esses processos aqui. Qual é a grande vantagem? Agora eu vou dizer um ponto muito importante para você que está me acompanhando e que ficou até essa altura do vídeo, tá? É, a vantagem de você estar ganhando essa leitura é perceber que já vem algumas dificuldades pelo caminho, mas que não é nada para te fazer esquentar tanto a cabeça, né? Não é nada tão preocupante. Nós estamos vendo como contornar os desafios a dois, como aparar as arestas, né? O que se deve fazer para conduzir mais satisfatoriamente uma relação. Então, se você está aqui, você já consegue se preparar um pouco melhor para momentos a dois aí pela frente, onde alguns entreveros vão acontecer. Sabe aquele dia onde está tudo bem, e aí de repente parece que a energia muda, e aí acontece uma briga do nada, e vai cada um para um canto, depois você fica, caramba, por que que a gente brigou, né? Por que que isso aconteceu? Tava tudo bem, sabe? Então, esse tipo de desgosto a gente consegue evitar ao receber uma leitura como essa, onde o baralho já está indicando situações aqui de turbulência emocional entre vocês com as nuvens, né? A importância de evitar comportamento radical, cuidado com a falta de paciência, cuidado com sair chutando balde, certo? Porque não precisa. Isso pode ser gerado muito pela falta de compreensão, como eu identifiquei que é o principal desafio entre vocês aí pela frente, de um conseguir entender mais as necessidades afetivas do outro, né? Um conseguir compreender mais o modo de agir, o modo de pensar da pessoa que tem ao lado, certo? Então a gente está vendo tudo isso sendo bem superado, né? Já que é um vídeo de previsão junto com orientações. O cavaleiro fechando a sua leitura indica que vocês conseguem passar muito bem por isso, tá? Mas ao receber a leitura você já percebeu o que está pela frente, então você vai ter mais preparo emocional para lidar com essas questões, para ser mais paciente, para compreender mais a pessoa que tem ao seu lado, para o caso das ideias que são diferentes das suas, os pontos onde ele ou ela pensa diferente de você, não é para ver isso como incompatibilidade, né? Ah, você precisa mudar, né? Você está errado ou você está errado. Não, são ideias que vão acrescentar, um acrescentar ao outro, desenvolvendo novos pontos de vista, tá? Sobre a vida para vocês conseguirem aproveitar melhor as oportunidades a dois, para que um possa realmente desfrutar da companhia do outro com essa carta do cachorro e a energia da cegonha, que veio como a primeira carta lá em cima, já fala muito sobre sair da zona de conforto, gente. Então, nada mais essas cartas aqui vêm fazer, né, mostrando as energias que estão pela frente entre vocês, do que dar uma chacoalhada mesmo na relação ou no que está acontecendo a dois, porque é uma necessidade da vida de que vocês possivelmente transformem alguns pontos na maneira de conduzir essa experiência afetiva. A cegonha está falando sobre possibilidades a mais aí, né? Então, de repente é aquela relação, principalmente para quem está em um relacionamento aí, onde a coisa já ficou morna, tudo já é previsível, sabe? É aquela mesmice. Então, o que que acontece se a coisa vai por esse rumo? Chega uma hora que perde o encanto, perde o sentimento, perde o motivo de duas pessoas permanecerem juntas. Então vem essa vibração da cegonha, que muitas vezes traz desconfortos, porque é a adequação do que vocês têm para experimentar de diferente juntos. Então, isso nem sempre é fácil, mas é recompensador, tá? E o cavaleiro está mostrando aqui vocês fluindo muito bem, seguindo uma caminhada juntos aí, mais firmes, mais resolutos, né? A partir do momento onde vocês conhecem melhor as fragilidades reciprocamente, tá? Você consegue perceber
com mais clareza após sair dessas nuvens quais são os pontos fortes e pontos fracos da pessoa que tem ao seu lado e vice-versa, ele ou ela também percebendo isso em você. Então, assim vocês conseguem explorar mais as forças que vocês têm e cuidar mais dos pontos fracos, né? Para não deixar os problemas tomarem conta do que pode ser muito bem aproveitado a dois, certo? Então, nós tivemos tudo isso aqui para te passar, falando do que vem pela frente, né? De quais são os próximos passos, o que está no caminho de vocês. Então, tudo isso foi colocado aqui entre as cartas pessoais para mostrar o que está surgindo entre vocês, certo, gente? O desfecho é positivo, mas nós tivemos aqui algumas situações, como vocês viram, que precisam ser bem observadas, certo? Fico por aqui então, muito obrigado pela presença de todos, um abraço, até o nosso próximo encontro no canal.